Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Mais um domingo, afastados, por causa da pandemia, mas eu creio que já estamos mais próximos. Nessa próxima semana deveremos ter já novidades. Já estão melhorando as coisas, já vem melhorando significativamente a cada semana. Nós vemos o governo abrindo mais algum, e nós mesmos também temos que ter muito cuidado, nós sabemos disso. Muito bem, irmãos, mais um domingo, Mais um domingo afastados, mas juntos, com a palavra de Deus, na pregação, na mensagem, no que Deus tem para nós. Hoje, irmãos, nós vamos falar, como temos já falado tantas vezes, na nossa insuficiência diante da situação enquanto pecadores. Não é só por causa da pandemia, não. Nós vemos aí a ciência atabalhoada, sem saber o que fazer, todo dia descobre que não descobre e assim vai. Então a nossa insuficiência diante das coisas, especialmente por causa do pecado, e mesmo redimidos, mesmo remidos, mesmo os salvos, esses é que realmente sabem da sua insuficiência e da sua necessidade da graça e do poder do Senhor. É disso que nós vamos falar hoje. Então nós vamos ler Mateus, capítulo 26, dos versículos 31 ao 35, só, que na minha versão tem uma epígrafezinha, um títulozinho, Pedro é avisado. Está escrito assim. Então, vamos ler, irmãos. Então Jesus lhes disse aos seus discípulos: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então todos fizeram coro com Pedro contra o que o Senhor Jesus tinha dito. Muito bem, irmãos, então nós vamos ver hoje estas coisas, sabe? A nossa insuficiência diante de tudo, na verdade, se não for pela graça do Senhor. Se não recebermos essa suficiência pela graça do Senhor, no poder do Senhor. Muito bem. Então, olha só, irmãos. Esta semana que passou agora, eu estive vendo e lendo vários livros, dando uma olhada em vários livros da era patrística. São os escritos dos chamados pais da igreja, aqueles líderes da igreja que vêm logo depois dos apóstolos. Nós temos, por exemplo, Policarpo, que segundo os escritos deles foi discípulo de João, conviveu com João. Então, esses livros eu os tenho vai até o século IV, Santo Agostinho. Aí, olhando aqueles livros e vendo algumas coisas, lendo algumas coisas, eu lembrei da Era dos Mártires. Eu também tenho um livro, o livro dos Mártires, eu já li. E naquele livro narra os martírios que os cristãos dessa época, do início da igreja, sofreram por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da doutrina correta. Vários foram martirizados. Houve até alguns que chegaram a querer ser martirizados, e aí eu percebo ali até uma espécie de fanatismo. Houve uns que queriam porque queriam ser martirizados só para provar que não negariam a Cristo. Então nós chegamos a ter situações desse tipo. Muito bem, o fato é que sempre temos notícias de perseguição da igreja na história, desde os apóstolos, desde Jesus, que foi morto pelo próprio povo de Deus, pelos romanos, mas tudo foi urdido pelo próprio povo de Deus, pelos sacerdotes, como nós sabemos, os fariseus e tudo. Então nós vemos aí que vários países do mundo, inclusive alguns aqui da América do Sul, como a Bolívia, há perseguição
Nós temos visto agora, há alguns dias, a perseguição da Igreja Universal, um país, eu não estou lembrado agora, um país de língua portuguesa até, né? Esqueci agora o nome. Muito bem, então, irmãos, nós temos visto aí que a coisa vem se ensaiando no nosso país para haver algum tipo de repressão às igrejas. Nós vemos aí uma tentativa de criar uma lei com proibições aos cristãos, especialmente aos evangélicos, por causa dos absurdos das igrejas neopentecostais e a sua grandiosidade, a forma como é tirado o dinheiro do povo, uma série de coisas, né? E não paga imposto, o problema maior está aí, né? Então nós vemos aí, irmãos, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes eu recebo notícias de irmãos, inclusive, sobre essa perseguição da igreja, sobre essa trama de se fazer uma lei que proíbe cultos, proíbe visitas nos lares, proíbe pregações, uma série de coisas. E eu fico vendo aquilo, alguns irmãos mandando para mim vídeos de países muçulmanos, onde cristãos são sacrificados e tal. E outros dizendo que os muçulmanos estão invadindo já a Europa, depois vem para o Brasil, estão comprando tudo. A China comunista, o país, o Partido Comunista Chinês está comprando tudo, não é? Está por trás de tudo que está acontecendo. E eu fico pensando, irmãos, o que aconteceria se nós tivéssemos uma perseguição de verdade a ponto de pôr em risco as nossas vidas. Aí, eu já pensei nisso várias vezes. E se acontecesse de eu ser confrontado como aconteceu com os mártires, ou nega Jesus ou morre, ou vai para a fogueira, né? Eu tenho, irmãos, comigo uma convicção de que eu escolheria a morte. Sem dúvida nenhuma eu tenho essa convicção. Mas Pedro também tinha aqui, nesse momento em que ele confrontou o próprio Senhor Jesus, né? Então, olha só, irmãos. Embora nunca tenha acontecido isso aqui no nosso país, que a gente saiba, diante de tal situação, se vier a acontecer, eu sei que a escolha correta, seja qual for, né, ela depende totalmente da graça de Deus. E o que porventura nós viemos a suportar, inclusive com risco de morte e risco de vida, será, sem nenhuma dúvida, no poder de Deus, pela graça de Deus. Então, irmãos, por que podemos afirmar isso? Porque a triste verdade é que negamos o nosso Senhor todos os dias. Nós negamos o Senhor inúmeras vezes, irmãos. A gente só lembra da fogueira, do poste pegando fogo, lá da crucificação. Mas mesmo sem estar diante de uma situação que envolva risco de vida, quantas vezes, meus queridos irmãos, quantas vezes permanecemos calados quando temos oportunidade de falar de Cristo? Quantas vezes em nosso país, em nossos dias, quantas vezes permanecemos calados quando temos oportunidade, não é, de levantar a voz contra as injustiças? Nós temos oportunidade de levantar a voz contra a maldade, contra a falta de retidão. Nós devemos nos posicionar contra estas situações e ficamos calados. Quantas vezes desobedecemos deliberadamente às ordens do nosso Senhor, que nós vemos e lemos e ouvimos pregações e tudo, e desobedecemos deliberadamente. E em todas estas coisas, irmãos, nós estamos negando o Senhor, mesmo dizendo que não negamos, mesmo afirmando que somos crentes, mesmo afirmando que somos discípulos, que nem Pedro aqui e os outros afirmaram: nós morreremos contigo. Irmãos, sem nenhuma dúvida, se agirmos por nossa própria conta, sem a graça de Deus, sem o poder de Deus, jamais seremos suficientes para defender a nossa fé nesse mundo corrompido que nos leva de roubando. Segundo o texto que nós lemos aqui, texto pequeno, vimos que os discípulos de Jesus não eram diferentes.
Eu sei que muitos crentes pensam que os santos da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todo aquele povo, Davi, pensam que esse povo era melhor do que nós, que eram mais fortes do que nós, alguma coisa assim. Os apóstolos, muitos crentes pensam que aqueles irmãos santos de Deus eram melhores do que nós ou mais fortes do que nós. Irmãos, na verdade, não eram. Pela graça de Deus, eles se tornaram, pelo poder de Deus, eles se tornaram testemunhas dispostas a morrer por Cristo, mas no poder de Deus e com a graça de Deus. O que realmente aconteceu, eles morreram por causa do nome de Cristo, os apóstolos, mas eles nem sempre foram assim, como nós vimos aqui no texto lido, não é? No momento da prisão de Jesus, por exemplo, como está escrito mais adiante um pouquinho aqui, versículo 56, está escrito que os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Esses mesmos que disseram aqui, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro, valentão. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então eles nem sempre foram corajosos para morrer pelo nome do Senhor, como o foram depois que receberam o Espírito Santo. Muito bem, irmãos. Então, olhem só. Em outras ocasiões, Jesus já lhes havia dito repetidas vezes que seria morto, que seria traído, aliás, primeiro, que seria assassinado, que o traidor estava entre eles. E eles nunca consideraram essas palavras do Senhor. Agora o Senhor lhes disse que todos eles vacilariam, que todos eles o deixariam. E eles responderam que isso jamais aconteceria. Ao invés de receberem e considerarem a palavra do Senhor como um aviso, como uma exortação, ao invés de suplicar a graça de Deus para que pudessem suportar a provação que lhes sobreviria, conforme o próprio Senhor estava lhes dizendo, eles preferiram afirmar que eram fortes o suficiente em si mesmos para enfrentar até a morte, se fosse o caso. Aqui, os discípulos de Jesus. Irmãos, será que nós somos diferentes? Será que nós achamos que os discípulos eram super discípulos mas negaram a Cristo? Já pararam para pensar na nossa situação? Quantas vezes o Senhor nos fala na sua palavra, através do pastor, seja nas pregações, seja no discipulado, seja em aconselhamentos pessoais, individuais, e nós não consideramos essa palavra. Achamos que dá para seguir adiante, dá para ir levando desse jeito mesmo que a gente vem levando, com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, andando à beira do fracasso espiritual e às vezes do fracasso na vida pessoal, profissional, uma série de coisas, familiar, não é? Desconsiderando a palavra do Senhor do mesmo jeito que esses discípulos aqui desconsideraram. O mesmo Senhor, a mesma palavra. Irmãos, eles eram como nós, ou nós somos como eles. Por isso, como eles, nós também precisamos aprender que não somos suficientes para viver uma vida de santidade e para testemunhar do nosso Senhor, mesmo os remidos de verdade. Nós precisamos da graça do Senhor, nós precisamos do poder do Senhor. O próprio apóstolo Paulo reconheceu que não era suficiente, nem ele nem os apóstolos eram suficientes para a missão de pregar o Evangelho. Quando ele pergunta, lá em 2 Coríntios 2,16, uma pergunta retórica, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ele estava falando da pregação do Evangelho, não é? Nós sabemos disso, e é sobre isso mesmo que nós estamos falando aqui. Como vemos nas Escrituras, a pregação do Evangelho a cargo do povo de Deus, seja em Israel, seja na igreja, ela começa com a vida de santidade na família. Ouve Israel, estão lembrados? Em Deuteronômio. Estas palavras estarão no teu coração. Só o Senhor é Deus. Então tu inculcarás a teus filhos. Começa tudo na família.
Começa tudo na família, irmãos. Começa tudo na família. Uma vida de santidade, em obediência à palavra do Senhor. Portanto, irmãos, seguindo a ordem descrita por Paulo, não é? E ele diz, quando diz que quem, porém, é suficiente para estas coisas, a resposta, isso é uma pergunta retórica, a resposta é ninguém. Ninguém é suficiente para estas coisas. Mas ele responde mais na frente. Mais na frente ele diz, lá em 2 Coríntios 3,5. Mas a nossa suficiência vem do Senhor. 2 Coríntios 3,5. Por isso nós precisamos, irmãos, considerar a palavra de Deus. Repito, estou falando aqui de pregação, não necessariamente a cargo de pastores. Começa na família a pregação. O povo de Deus foi chamado a ser testemunha para o mundo inteiro na época lá em Israel. Não era só os sacerdotes, não. Não era só os reis, não. Os reis era o líder, era o pastor. Era para ser, pelo menos. Mas era todo o povo. Assim é na igreja. Quem ensina é o pastor. Mas o povo tem que viver, a igreja tem que testemunhar, começando das casas. Nós insistimos tanto nisso, irmãos. Por quê? Porque é isso que está na Bíblia. Não tem outro jeito, não. Não tem outra coisa, não. Então, olha só, irmãos. Seguindo a ordem descrita por Paulo, nós temos estudado o discipulado, né, e vimos a armadura do Espírito. Né, estamos vendo um breve resumo de Efésios, e amanhã concluiremos. Né? Então, nós já temos visto no estudo que os capítulos 5 e 6 lá de Efésios, Paulo está ensinando, depois de mostrar quem nós éramos, né, quem nós somos, como nós viramos o que nós somos e como agora devemos viver sendo o que somos. É essa base do ensinamento de todas as cartas apostólicas. Então, nós vemos lá no capítulo 5 e 6 que Paulo exatamente estreita a coisa ao nível da família. Capítulo 5 e início do capítulo 6 de Efésios. Então, irmãos, vamos seguir aquela ordem que Paulo coloca ali, do jeito que ele coloca ali, só para a gente dar uma olhada na nossa situação em que imaginamos que somos suficientes e por isso acontecem tantos problemas em nossas vidas. Então, olha só, seguindo essa ordem descrita por Paulo e considerando o fracasso dos discípulos de Jesus, como nós lemos aqui, porque achavam que eram suficientes neles mesmos, não é? Lembramos que quando as mulheres, lá no capítulo 5 de Efésios, quando as mulheres não conseguem ser submissas aos seus maridos, o que é um fracasso familiar e espiritual primeiramente, na verdade é um fracasso espiritual que se manifesta na família, nas coisas materiais. Quando a mulher não consegue ser submissa ao seu marido, está negando a Jesus. Está negando a Jesus e fracassando na sua missão de esposa, do mesmo jeito que os discípulos fracassaram, porque se acham suficientes para estas coisas, como mulher, como ser humano, sem o poder do Senhor. O resultado é um fracasso retumbante nas casas, porque as mulheres não têm sabedoria para edificar a sua casa. Pois é. Então a gente considera o fracasso dos discípulos, a traição dos discípulos, e não lembra que nós fazemos isso todos os dias na nossa vida, quando não consideramos a palavra do Senhor, quando consideramos que somos suficientes em nós mesmos, sem a graça do Senhor, sem o poder do Senhor, que obviamente está na sua palavra, na observância da sua palavra, em obediência à sua palavra. Muito bem, irmãos. Seguindo a ordem que Paulo coloca lá. Ele começa por quem é submisso, depois por quem deve liderar. Quanto aos maridos, quando esses maridos não conseguem amar as suas esposas, não é? Como os discípulos de Jesus no texto que nós lemos, esses maridos estão negando a Cristo e fracassando retumbantemente na sua missão de cabeça da família, cabeça da mulher, porque se acham suficientes para estas coisas, sem a graça, sem o poder de Deus. Aí, mais uma vez, repito,
é o fracasso que nós conhecemos em tantas famílias. A falta de liderança do marido, porque acha que dá para levar do jeito que ele sabe fazer, com a sua própria suficiência, sem a suficiência do Senhor, que obrigatoriamente vem pela observação, pela observância dos seus mandamentos, da sua palavra. É aqui que está a sua graça e o seu poder. Então, na ordem, novamente, começando por quem deve submissão aos filhos, quando os filhos não conseguem ser obedientes aos pais, achando que são até mais sabidos do que os pais. Como os discípulos de Jesus, no texto que nós lemos, estes filhos estão negando a Jesus, estão negando a Cristo e fracassando no seu papel de filhos que deveriam ser obedientes aos pais, porque se acham suficientes para estas coisas, como eu disse, se acham até mais sabidos do que os pais, sem a graça, sem o poder de Deus. Agora, novamente, aqueles que têm a liderança, os pais, quando não conseguem criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, como Paulo ensina lá, não é? Como os discípulos de Jesus, no texto que nós lemos, estão negando a Cristo e fracassando de forma retumbante, como se vê em tantas famílias. Por quê? Porque acham que dá para levar a si mesmo, sendo reféns dos filhos, não é? Porque se acham suficientes, dá para levar a si mesmo, sem a graça do Senhor, sem o poder do Senhor. Aí Paulo inclui, na sua relação, servos e senhores, porque naquela época servos e senhores estavam no contexto da família, já que os servos eram propriedade dos senhores, né? Então, trazendo para a nossa realidade social, quando os empregados, que hoje chamam de, não é auxiliadores, não, como é colaboradores, não é, a relação é de emprego, portanto eles são empregados. Isso é tolice, isso é a tal hipocrisia do Brasil, hipocrisia. Colaborador é quem colabora sem pagamento nenhum, é isso que colabora, eu estou colaborando, não é? Necessariamente não tem que ter carteira assinada, não tem que ter salário, não tem nada, eu sou um colaborador. Assalariado, carteira assinada, ele é empregado, o nome é esse. O nome é esse. Mas isso ofende por quê? Eu não sou empregado. Mas o Brasil é um país hipócrita, a mesma hipocrisia que inventou de chamar favela de comunidade. Favela é favela. Inventou de chamar trombadinha de, primeiro, menores delinquentes, agora não é mais nem isso, agora é menores em desacordo com a lei, uma coisa assim, em conflito. Menores em conflito com a lei. Pense num povinho de cultura hipócrita. Então, irmãos, é empregado mesmo. Então, quando os empregados não conseguem ser bons servidores no temor do Senhor, que é essa a base de tudo lá, não é? Como discípulos de Jesus que nós lemos aqui, como os discípulos de Jesus que nós lemos aqui, estão negando a Cristo e fracassando de forma retumbante no seu papel de servos dos seus patrões como servos dos senhores. Por quê? Porque se acham suficientes a ser empregados do jeito que eles acham que devem ser, da melhor maneira possível, sem a graça do Senhor, sem o poder do Senhor, que só é possível mediante a observância da sua palavra. Por fim, quando patrões não conseguem ser bons e justos com os seus empregados, são exploradores, na verdade, como os discípulos de Jesus, no texto que nós lemos, mesmo achando que contigo morreremos se for preciso, estão negando a Cristo e fracassando de forma retumbante na sua missão de empregados servos do Senhor Jesus, porque se acham suficientes para estas coisas sem a graça, sem o poder do Senhor. Irmãos, como vimos no texto que nós lemos aqui, de Jesus chamando a atenção de Pedro, na verdade os outros discípulos estavam seguindo Pedro, os discípulos de Jesus claramente não consideraram as suas palavras. Pedro chegou, como ele fez várias vezes, a contrariar o que o Senhor disse, a contradizer o que o Senhor disse. Fez isso várias vezes, mesmo depois de apóstolo durante anos, né? Já mostrei isso para vocês também, como no caso, por exemplo, lá do centurião, em Atos 10. Né? Então, irmãos, nós vemos aqui que
como os discípulos de Jesus, nós também negamos o nosso Senhor Jesus, não considerando as suas palavras e nos declarando, mesmo sem dizer, autossuficientes. Alguns até dizem, não, pastor, eu vou levar isso aqui. Não, pastor, eu dou um jeito nisso aqui. Você não pode dar jeito nisso sem a graça, sem o poder do Senhor. Nem você, nem eu, nem ninguém. Como diz Paulo, quem é suficiente para estas coisas? Resposta, ninguém. Se não for na suficiência que vem do Senhor. Então, irmãos, os discípulos, esses que disseram, nós morreremos contigo se for preciso, fracassaram vergonhosamente quando vieram as provações. O Senhor Jesus já sabia que eles iriam negá-lo. Ele sabia que eles ainda não haviam compreendido as coisas que ele lhe falava, o que só aconteceria depois da unção do Espírito Santo. Só quando viesse o Espírito Santo, ele vos fará lembrar, ele vos levará a toda a verdade. Estão lembrados, não é? Então os discípulos naquele momento ainda não tinham recebido o Espírito Santo. O próprio Senhor, Deus, estava com eles ainda, não é? Muito bem. E nós, irmãos? Qual é a diferença de nós com os discípulos nesse momento em que eles negaram a Cristo? Como eu estou dizendo, embora eles estivessem com o próprio Senhor, eles nunca passaram necessidades com o próprio Senhor, porque o Senhor estava com eles, eles eram discípulos, estavam aprendendo. Mas quando o Senhor foi preso, eles viram que acabou. O nosso Senhor foi preso, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então eles ficaram, digamos assim, sem Deus naquele momento, negaram o Senhor. Negaram o Senhor. Mas e nós, irmãos? Nós não dizemos que somos crentes? Nós não sabemos que pela palavra de Deus os crentes são habitação do Espírito, portanto estão numa situação mais privilegiada do que os discípulos naquele momento. Eles realmente ficaram desassistidos naquele momento. O crente não. Segundo a palavra de Deus, nós recebemos a unção do Espírito Santo no momento da conversão, recebemos a iluminação desse mesmo Espírito Santo para a compreensão no estudo diligente da sua palavra, em oração no Espírito, sempre no Espírito. Temos estudado bastante isso, e eu prego sobre isso direto e dizendo a mesma coisa, porque é isso que a Bíblia diz o tempo todo. Não há diferença. Pregação bonita, já disse para vocês, é falsa, não tem nada a ver. É pregação humanista para agradar a homens, não tem nada a ver. Então reparem bem, irmãos, nós não sabemos que o Espírito Santo habita em nós e nos conduz em santidade, conforme o Senhor Jesus prometeu àqueles mesmos discípulos que nesse momento se acovardaram, não tinham recebido ainda o Espírito Santo. E mesmo quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, eles ficaram lá acovardados do mesmo jeito, não tinham ainda recebido o poder do Espírito Santo. Quando receberam, ficaram destemidos para enfrentar a morte, como todos eles enfrentaram, por causa do nome do Senhor Jesus. Aí eles não negaram mais o Senhor. Então, irmãos, prestem atenção. Por que agimos em muitas vezes como se não considerássemos as palavras do Senhor, como Pedro não considerou aqui, e como os outros seus colegas também não consideraram a palavra do Senhor. Se nós temos o Espírito Santo, aquele que inspirou a palavra, aquele que nos iluminou os olhos do coração para conhecer, nós já vimos aqui, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus, é o poder que nos converte. Isso não é coisa nossa. Isso é milagre. Então, se nós fomos convertidos e recebemos o Espírito Santo, aquele que iluminou os nossos olhos, aquele que nos mostrou Cristo, o sacrifício de Cristo, aquele que inspirou a palavra, aquele que agora ilumina a palavra pelo ensino de um pastor, de um presbítero, de um mestre da palavra, para que nós cresçamos no conhecimento do Senhor, sempre em oração no Espírito. Percebem a nossa vantagem, digamos assim, sobre aqueles discípulos naquele momento? Então, por que agimos como se não considerássemos as palavras de Jesus na boca do seu pastor ou do seu líder que está ensinando? Por que agimos como se fôssemos suficientes em nós mesmos? Ouvimos a palavra do pastor, mas tem um mas. Pastor, eu estou vendo, mas tem um mas. Esse mas quer dizer, essa palavra não me serve. Eu estou até ouvindo o que o senhor está dizendo aí, eu estou vendo aí, está tudo certo, mas isso não me serve. Eu vou continuar levando minha vidinha do jeito que eu levo.
Eu sou suficiente para estas coisas. Então, irmãos, por que então nós agimos como se não precisássemos da graça e do poder de Deus? E aí, contabilizamos dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, vendo nossos filhos crescerem, nossa vida conjugal desgastada, cada vez mais desgastada, e a gente acha que dá para ir levando a si mesmo, desconsiderando a palavra do Senhor e contabilizando fracassos e mais fracassos retumbantes em nossas vidas, e vemos um após o outro e continuamos. Somos suficientes, como os discípulos disseram: ainda que eu morra, eu não te negarei. E negando ao Senhor a cada instante, derrotas em cima de derrotas, simplesmente porque não consideramos a palavra do Senhor. Irmãos, conforme nós temos visto o discipulado, o Senhor Jesus disse que não seria nada fácil segui-lo. Na verdade, ele disse que seria impossível. Sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Então, irmãos, conforme o texto que nós lemos, Mateus, que foi uma testemunha ocular disso que está sendo escrito aqui, escrito no livro dele aqui, ele foi testemunha, ele ouviu isso, e ele foi um dos que disse com Pedro, está aqui, todos os outros disseram o mesmo que Pedro disse, ainda que precise morrer, nós não te negaremos. Pois é, todos eles negaram, todos eles fugiram, todos eles abandonaram Jesus, como nós já vimos aqui no versículo mais para frente. Então, irmãos, preste atenção. Mateus, uma testemunha ocular daquilo, registrou que o Senhor Jesus predisse que eles o abandonariam, e Jesus predisse de conformidade com a Escritura. Ele não inventou palavra nenhuma. Porque está escrito, Jesus disse, nós lemos aqui, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele estava falando da sua morte e que os discípulos todos o abandonariam. E ele está citando uma profecia de Zacarias, Zacarias 13:7. Olha, irmãos, segundo essa profecia de Zacarias, Deus mesmo está dizendo que mandará a espada para ferir o seu pastor. Era uma profecia, não é? E como consequência o rebanho seria disperso. Pois é, Jesus disse, esta profecia está para se cumprir, vai se cumprir agora. Como Jesus repetiu várias vezes, tudo o que aconteceu com ele foi em cumprimento das Escrituras. Foi para que se cumprissem as Escrituras. Irmão, nós temos as Escrituras. Por isso, assim como o profeta Zacarias complementou no mesmo versículo que nós lemos lá, que Deus mandaria a espada para ferir o rebanho e o pastor e o rebanho se dispersaria, lá no mesmo versículo, a profecia também Deus completa: mas volverei a minha mão para os pequeninos. E Jesus chamava os seus discípulos de pequeninos. Pois assim mesmo, o Senhor Jesus também complementou o seu versículo lá dizendo: mas depois da minha ressurreição, lá no versículo 32, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Vão me ferir, vocês todos vão me negar, todos vão fugir, mas depois eu vou aguardá-los lá na Galileia. Eu vou juntar vocês depois, lá na Galileia. Então ele disse a Madalena: avisa aos meus irmãos que eu estou indo para a Galileia esperá-los. Então, irmãos, Jesus não deixou os seus discípulos na ilusão de que eram suficientes neles mesmos ou autossuficientes, e nem na tristeza da vergonha por causa do seu fracasso retumbante no momento em que negaram e traíram o Senhor. No momento em que desconsideraram a palavra do Senhor e deu no que deu. Então, meus irmãos, preste atenção que nós estamos vendo aqui como o nosso Senhor é maravilhoso. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, tudo quanto outrora foi escrito, estamos vendo aqui, para o nosso ensino foi escrito, estamos vendo aqui, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.
A nossa esperança é o Senhor, o Verbo, o Logos, a Escritura. É a nossa esperança. Por isso temos que estudá-la, aprendê-la, botá-la em prática, sempre na suficiência do Senhor. Porque na hora em que nós desconsideramos essa palavra, a nossa insuficiência será denunciada por fracassos retumbantes, como os discípulos e como a vida que nós vemos na casa de tantos irmãos. Não é? Então, irmãos, diante do que foi visto, aqueles que não consideram a palavra de Deus pela boca dos seus pastores fiéis e não a obedecem, não obedecem essa palavra, antes que as coisas aconteçam, quando vêm as provações, as tribulações, quando vierem os fracassos, e eles vêm, todo mundo sabe disso, ainda resta a esperança da palavra. Isto foi escrito para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A esperança do Senhor Jesus. Vocês vão me trair, sim. Todos vão me trair. Todos vão me abandonar, porque está escrito. Mas eu vou esperar vocês na Galileia. Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Eu vou esperar vocês lá. Então, irmãos, olhem só, irmãos. Quando acontece esse fracasso, como aconteceu aos discípulos, e ficaram mortos de vergonha, Pedro, que o negou 3 vezes, ele reabilitou Pedro, fazendo com que ele o confessasse 3 vezes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí ele já ficou incomodado, relembrando a sua vergonha. Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Então pastoreia o meu rebanho. Apacenta o meu rebanho. Então ele restaurou Pedro, irmãos, e ele disse, ele não disse, eu vou esperar na Galileia. Então, irmãos, prestem atenção, irmãos. A consolação das Escrituras é que nos dá a esperança diante da nossa insuficiência. É no poder do Senhor, na graça do Senhor, que a suficiência dele nos é outorgada. Em nós, essa suficiência dele, é através de nós, ela se manifesta. Irmãos, prestem atenção, irmãos. Então, quando acontece uma coisa dessa, irmãos, né? Quando vierem as provações e derrotas, não podemos ficar simplesmente envergonhados. Nós precisamos sim nos arrepender. Nós precisamos sim ficar tristes por causa da desobediência, por causa da desconsideração à palavra de Deus. E a solução Deus mesmo diz, através de seus profetas a Israel o tempo inteiro, Jesus e seus discípulos. A solução é voltar-se para Deus, arrependidos, e receber a consolação das Escrituras que Ele mesmo deixou aqui para esse fim, para nos ensinar, para nos consolar, para nos fortalecer, para que tenhamos esperança. O Senhor está nos esperando na Galileia, naquele caso. E como Ele disse, eu vou no céu preparar-vos lugar. Eu voltarei para buscar-vos. Então essa palavra que foi escrita e que está aqui, que é a palavra de Deus, nós precisamos considerar, irmãos. Nós não podemos desconsiderar isso achando que dá para ir levando a vida a lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não pode, irmãos. Quem leva a vida do remido é o Senhor Deus, no poder do Espírito Santo, na esperança, no fortalecimento, como é que ele diz aqui, na consolação das Escrituras, porque estamos num mundo perverso. Precisamos lembrar disso o tempo inteiro, meus irmãos. Afinal, foi o próprio Mestre quem nos revelou que não somos suficientes para estas coisas. Mas foi o próprio Mestre quem também nos revelou, e revelou aos seus discípulos e apóstolos, que para testemunhar do seu nome,
A suficiência vem dele mesmo. A suficiência vem dele mesmo para testemunhar essa maravilhosa salvação com a vida de acordo com um salvo, de acordo com alguém em quem habita o Espírito Santo, que nada menos é do que o próprio Deus. Andando na graça do Senhor, no poder do Senhor, realizando as boas obras que o próprio Senhor preparou em Cristo Jesus para que andássemos nelas. Pois é, irmãos, Ele revelou. Ele revelou que nós não temos suficiência, não. Mas revelou que a nossa suficiência vem dele e que está aqui, nas Escrituras, para a nossa consolação, para o nosso ensino. Pois é, irmãos, foi pela mesma graça que Ele nos revelou tudo isso. Tanto que nós somos insuficientes, como que Ele nos dá a sua suficiência, para que a gente possa testemunhar, repito, a maravilhosa salvação que recebemos, irmãos. E é Ele mesmo quem opera em nós a suficiência dEle, para que ela se revele em nós e através de nós. E Ele faz isso, como temos visto na Bíblia inteira, para louvor da sua glória. Então que Deus nos abençoe para viver assim, para louvor da sua glória, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na suficiência que vem do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.